que você me conta, por exemplo, você estava falando do cara, o cara trabalhando, aí eu tento imaginar o contrário. Se a gente estivesse ouvindo essa história, essa mesma história, e fosse a mulher no ambiente de trabalho, lá, dando duro para sustentar 7 filhos, o marido traiu, ela descobriu que o marido traiu, tá lá trabalhando, o marido chega bêbado, humilha ela no ambiente de trabalho, ela vai, perde a cabeça e faz uma coisa pro marido. A gente teria talvez um olhar um pouco mais condescendente. Sim. Mas, Cristo, sabe uma coisa incrível? Que à medida que eu fui pesquisando, escrevendo sobre essas mulheres, muitas pessoas me perguntam, mas por que mulheres? Quando não... e se fosse o contrário? No caso da Elise, era assim, eu era muito questionado. E se fosse o contrário? Tipo, a história seria diferente? Aí eu parei de virar as histórias do avesso, porque eu acho que o criminoso é um criminoso independentemente do sexo. Tinha uma coisa que era muito questionável na Elise, que diziam que ela teria tido um cúmplice, ela não teria matado ele sozinha, ela não teria esquartejado, porque ela era toda franzina, baixinha. Tinha essa tese. Tinha. O Ministério Público, inclusive, abriu uma outra frente de investigação para descobrir quem era a terceira pessoa na cena do crime. Mas essa tese, ela era muito baseada nessa afirmação que eu acho, inclusive, machista. A mulher, ela é capaz, sim, de matar. Ela é capaz, sim, de esquartejar. Não duvide, porque eu acho que a força... O esquartejamento é um crime do ódio. E eu acho que muitos crimes, eles são movidos por ódio. São crimes passionais. Então, eu acho que, apesar de dizerem que a mulher ela é mais passional do que o homem, não sei o quê, mas eu acho que quando você vai para um crime, ali todo mundo Movido pelo ódio. todo mundo se iguala. Cria uma força descomunal, né? Sim. Eu acho que ali todo mundo se iguala e só muda os modus operandi porque o homem é uma coisa, a mulher é outra, no comportamento, nas Na atitudes, forma de matar. na forma, exatamente. Mas a crueldade humana, ela não tem gênero. Esse caso que você falou do açougueiro que matou com um machado pela traição, não teve alguns fatores parecidos com a história da Elise? Ela também não descobriu a traição? Não, aí não tem, porque o crime desse cara foi muito mais violento, porque ele matou junto daquela carne, pegou a mulher pelo cabelo, colocou é bem mais violento. A Suzane, a Elise, apesar dela ela mata com um tiro na testa. Então, as pessoas podem até ficar chocadas, mas existe esses agravantes do meio cruel, tipo a forma como tu mata. Quando tu vai para o tribunal do júri, ela é julgada também, ela é analisada. Por exemplo, se como a Elise matou e esquartejou, ou seja, quando ela esquartejou, o marido ele já estava morto, é menos cruel do que se ela tivesse matado e esquartejado com ele ainda vivo. Sim. Então, aí quando tu compara, ela dá uma diminuída assim, na gravidade do... Ela alega, inclusive, que ela esquartejou para poder se livrar do corpo. Mas para mim também... Aí vem a crueldade. Tipo, Sim. porque o crime de esquartejamento é um crime... É uma carnificina, sabe? Para você esquartejar... Começa que tu não esquarteja quem você não conhece. Não existe isso. O crime de esquartejamento, por incrível que pareça, ele é mais comum do que a gente se imagina, do que a gente imagina. Tem muitos esquartejamentos. Mas ele sempre está associado a um crime passional, a algum tipo de relacionamento. Exato. Eu vou te dar um exemplo. Como só se esquarteja quem você conhece, quando a pessoa vai esquartejar a vítima, a primeira coisa que ela corta é a cabeça. Pra não ficar vendo. Porque quando tu tira a cabeça, o corpo fica sem uma identidade. E quando você tira a cabeça, você fica sem aquela sensação incômoda daquela pessoa tá te vendo você esquartejando. Vira só um corpo. Vira um corpo. A Elise quebra todos esses padrões. Ela começa o esquartejamento pelas pernas, depois ela faz um corte fora de padrão aqui na cintura, tira o braço, deixa a cabeça no tronco. Ela só resolve cortar a cabeça porque quando ela vai colocar na mala o tronco com a cabeça, ela vê que não cabe. Aí ela vai lá e corta a cabeça. Ou seja... Nem se deu o trabalho de não ser vista. É. Não tinha nem essa... É uma punição mesmo, né? Ela tinha muito ódio dele, né? Porque ela vinha de um crescente de humilhação muito grande, assim.
ele humilhava muito a Elise, muito, assim, muito, umas humilhações assim que não dava para entender. Por exemplo, a Elise era garota de programa. É. Então, e ele começou a fazer programa com ela e eles se apaixonaram. Aí ele tira ela daquele submundo da prostituição, oferece uma vida de luxo para ela, ela vira uma rainha, mora numa puta cobertura triplex, eram 2 coberturas, uma unidas na outra ali na Vila Leopoldina. E em algum momento ali da vida, ela engravida e ela tem uma gravidez um pouco complicada. Ela tinha muitas cólicas. E o Marcos Matsunaga, ele tinha transtorno compulsivo sexual, ou seja, ele queria transar várias vezes ao dia. E numa das vezes que ele procura ela para transar, ela fala que tá com cólica, tipo, hoje não, sabe? E ele fica assim, como assim tu tá com cólica? E quando tu era garota de programa, não tinha cólica, não tinha dor de cabeça, eu abri a carteira, você abria as pernas. Aí ela fala, não, mas eu não sou mais garota de programa. E diz, como assim tu não é mais? Olha aqui, o programa é isso aqui. Ele dizia pros amigos que o casamento dele era um programa sem fim. Então imagina o que é uma mulher ouvir isso diariamente. Aí quando a filha nasce, cara, desculpa, mas o casamento não fica... A energia sexual não fica acesa o tempo todo, né? Ela ela Pelo apaga, ela contrário. acende, ela apaga, ela acende. E a Elise, quando não queria transar, ele ameaçava pedir a separação, dizia que ia ficar com a criança, porque juiz nenhum vai dar a guarda de uma criança. Vamos para o tribunal disputar essa criança? Eu sou um empresário, que ele era dono da York, né? Eu sou um empresário. Milionário. E você é uma ex-prostituta. Para quem um juiz vai dar a guarda da criança? E quando esse casamento acabar, tu vai voltar para um buraco de rato, que era lá em Chopinzinho, de onde eu te tirei. Ou seja, ela vai acumulando essas humilhações que explica muito o esquartejamento. A Assim, ordem do sim. esquartejamento. Sim. Essa frieza que ela teve para esquartejar. O livro também conclui que essa frieza, isso é muito polêmico, às vezes, principalmente as mulheres não concordam, mas, enfim, eu mantenho essa tese. A mulher que ela fica durante muito tempo se prostituindo, como a Elise, que ficou. A Elise até que ficou pouco, mas o livro traz muitas histórias de mulheres que se prostituem 20, 30 anos. Elas acabam criando uma frieza que a mulher não prostituta, ela não tem. Não são todas, mas a maioria todas que eu entrevistei, sim. Por quê? Em que sentido você diz? Emocional, de vínculo? No sentido assim, olha, eu vou te fazer uma comparação. Se você pegar a tua melhor roupa do armário, te maquiar, te produzir tudo e ir pra uma boate, tu chegar lá, tu tá gata pra caralho, tu vai ser assediada por um cara. O cara quer beijar tua boca. Tu vai olhar, se te interessar, você beija. Se não te interessar, você não beija. Certo? Porque deve ser horrível você beijar alguém que você não queira. E olha que eu tô falando do